E aí, você que se liga aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online, né? Você que está aí, gente, no seu processo de habilitação, chegando aqui com questões para você, né? Questões que te direcionam aí à prova, né, galera? E aí, vai chegando aqui com a nossa primeira questão. Vamos falando aqui sobre a questão de crianças, né? Então, as crianças com idade inferior a 10 anos de idade, que não tenham atingido aí 1,45 m, né? Isso é a nova lei de altura, devem ser transportadas nos bancos traseiros, né, gente? Então elas devem ser transportadas nos bancos traseiros, né? Isso é o que diz a Lei 14.071, nosso Código de Trânsito Brasileiro. Quando se relaciona aí na questão de criança, artigo 68, vem os dispositivos de retenção, a cadeirinha, bebê conforto, mas a gente vai analisar uma questão de uma forma que ela o que é que ela pede? Não se aplica esta regra. Então, é onde não se aplica. E aqui a resposta vem quando o veículo for dotado exclusivamente de bancos dianteiros, né, gente? Canal Trânsito Fácil Online, trazendo, lhe direcionando aí para a sua prova. Então, se você está no seu processo de habilitação, vem com a gente estudar de forma resumida, de forma com questões que são aquelas questões que caem na sua prova, para você não estar aí estudando muita coisa sem ter aí um direcionamento. Aqui você tem um entendimento de trânsito, com certeza você vai se atualizar nas leis. O canal Trânsito Fácil Online, ele vem de forma aí simplificada para você entender trânsito e evitar aí, né, gente, essas tragédias no trânsito. Aqui você, além de passar na sua prova, também se tornará um bom condutor aí na questão de saber das leis. A gente traz a lei de forma resumida, questões com entendimento aí para que você domine o conteúdo, né, gente? Esse é a nossa função. Fica com a gente até o final. Muito assunto legal nessa aula, e aí já lhe convido até o final. E aí deixa seu like, se inscreve no canal para que a gente possa manter aí o nosso trabalho, a nossa plataforma, que tem o objetivo de te auxiliar aí no processo de habilitação. Uma coisa que aqui tem sobrando no nosso canal é conhecimento, gente. Aqui a gente tenta transmitir da melhor forma possível, e eu venho aqui agradecer inúmeras pessoas que já têm me mandado aqui mensagens passando aí na sua prova com notas excelentes. A gente fica muito feliz, a gente fica grato aí por estar conseguindo ajudar essas pessoas, né, gente? Então vamos lá analisar a nossa questão. Lá no nosso artigo fala que as crianças com idade inferior a 10 anos de idade, que não tenham atingido, né, gente, 1,45 m, a criança hoje tem que ter 1,45 m de altura, elas devem ser transportadas nos bancos traseiros, né? Mas essa regra não se aplica quando o veículo for dotado exclusivamente de bancos dianteiros. O veículo só tem banco dianteiro, não tem o banco traseiro. Essa resposta está aqui, a gente traz na resolução, explicando melhor aqui para vocês. É a resolução 819 de 2021, né? Veja que é nova também, do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, né? Que é o órgão máximo normativo consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Então aqui no nosso canal a gente já estudou os órgãos, mas a gente sempre vai refrescando sua memória que o CONTRAN é o órgão máximo normativo consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele é o órgão aí que faz as leis, né, que resoluções, é quem comanda realmente, é consultivo e normativo, faz as normas, né, decretos, portarias, tudo aí do nosso CONTRAN. Então, o CONTRAN traz na resolução 819 que para os veículos que não têm o banco traseiro, né, o transporte de crianças com até 10 anos de idade poderá ser feito no banco da frente, né? Porém, o sistema de retenção adequado, né, ele tem que ter aí um sistema de retenção adequado e corretamente instalado aí com as normas do CONTRAN. Então, falando aí um pouco dessa resolução 819, só para explicar para você, claro que você que está no seu processo de habilitação, não virá uma questão tão uma questão tão assim, um pouco mais profunda. Eu só trouxe o texto para responder a questão. Realmente a questão ela só vem perguntando se, como a gente vê aqui, se o veículo, né, não se aplica a regra
de 1,45 m e 10 anos de idade, se o veículo aí for dotado exclusivamente de banco dianteiro. É somente isso, não vai perguntar a resolução, mas aqui no canal Trânsito Fácil Online a gente traz a aula completa para você, né, gente? Segunda questão, a gente tem aí, segundo o CTB, quanto à tração, isso cai demais, despenca aí na sua prova, né, gente? Despencando aí na sua prova, quanto à tração, os veículos, eles classificam-se em... Gente, quando falar em tração na sua prova Detran, você vai lembrar de força. O que é que move aí o veículo? A resposta, quais são? Quanto à tração, a classificação, ele é automotor, tem um veículo elétrico, de propulsão humana, de tração animal, reboque ou semi-reboque. Ah, professor, aí eu entendi. Então, é a força que move o veículo. Exatamente. Então, se o veículo é automotor, a tração dele é automotor, ele tem um motor ali, ele é automotor. A tração, a força que move ele é o motor, o automotor. Elétrico, a tração, a força que move ele é o que? Energia, né, gente? Ele é elétrico. A tração, quanto à tração de propulsão humana. Um exemplo aí de tração de propulsão humana, o carro de mão, né? Esses carrinhos que são empurrados aí, que o ser humano, aí nós empurramos eles, né? São tração humana. De tração animal, charrete, né? A carroça, o que é que move ele? O animal, né? Ali a tração animal, o boi, né? Lá que tem. Então, reboque ou semi-reboque são as forças que... A tração, a força que move ali o veículo. Então, segundo o CTB, quanto à tração, os veículos são classificados em automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal, reboque ou semi-reboque. E aí, de forma que você entenda realmente quanto à tração, como se classifica os veículos. Canal Trânsito Fácil Online, trazendo aqui para você a terceira questão. A pessoa que pretende habilitar-se na categoria D, gente, o que é necessário? E eu trago os requisitos de forma aqui resumida para você, para que você entenda os requisitos, né? Então, habilitar-se na categoria D, ele deverá preencher os seguintes requisitos. Quais são os requisitos? Temos aí na resposta. Está habilitado, no mínimo, há 2 anos na categoria B, né? Então, se eu estou há 2 anos na categoria B, eu posso me habilitar na categoria D. Ou, no mínimo, há 1 ano na categoria C. Como assim, professor? Vamos que eu passei aí 1 ano de B e aí eu fui para a categoria C e estou com 1 ano na categoria C. Então, assim, exatamente eu posso, com 1 ano de C, eu posso ir para a categoria D, né? Mas veja que eu passei um período na categoria B, para que você tenha aí esse entendimento. Então, os requisitos, gente... Pausa o vídeo, pega esses requisitos para você, que esse aqui é o livro da prova, é o livro da sua prova, é as questões que vai cair no dia da sua prova. Então, muita atenção para esses requisitos. Está habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou no mínimo há 1 ano na categoria C. No caso de um motorista não identificar algum tipo de proibição pela sinalização, seja na via ou pelo CTB, o acionamento da buzina deve ocorrer com toques, né, gente? Aí vem o complemento. Então, gente, falando sobre buzina, para que você entenda, a buzina a gente não pode sair por aí buzinando de qualquer jeito, né? Tem pessoas que buzinam aí para quando passa por uma pessoa acenando, né? Ou ali naquela carreata do seu time de futebol que ganhou, ou do seu político, ou qualquer festejo, né? Ele passa ali buzinando, acionando a buzina. Gente, o acionamento da buzina, ele deve ocorrer em toques breves para advertências necessárias a fim de evitar acidentes, né? Então, veja só para que é que serve a buzina, né? Então, para que você entenda aí para que é que serve a buzina, exatamente para a fim de advertir, né, aí a advertência necessária a fim de evitar acidentes, apenas isso. Então, buzinaço, aquela buzinada é proibida por lei. O Código de Trânsito Brasileiro traz aí uma infração de natureza leve, né, mas é infração de trânsito. Então, muito cuidado aí nessa situação ao se deparar
na questão de buzinas, né, gente? Então, veja só que a buzina, ela é apenas em toques breves. Quinta questão, trazendo para você essas questões que vão realmente cair na sua prova. No dia da sua prova, você vai dizer: eu vi exatamente lá com o professor Moraes, no Trânsito Fácil Online, essas questões, e aqui eu vim apenas fazer a minha prova tranquilo, porque realmente eu estudei lá no canal e vi essas questões lá. Esse assunto estava realmente lá. Gente, não tem outro. Há 8 anos eu estou como professor de legislação de trânsito teórico, e as questões são exatamente essas questões, vem atualizando e a gente vai se atualizando, trazendo o melhor para você, com certeza. Perdão, a garganta não está aqui muito boa, né, gente? Mas a gente vai para a aula com vocês aí, para que vocês fiquem à vontade também, assim, e tendo esclarecimento do assunto, né? Sabendo realmente, dominando esse assunto. Então, compete aos órgãos e entidades de trânsito, né? Entidades executivas de trânsito dos municípios, entre outras obrigações. Claro, os órgãos municipais, aí vamos ter os departamentos municipais de trânsito, né? Lembrando, gente, que desde o ano de 2006 o trânsito ele foi emancipado, né? A emancipação de trânsito, e os municípios são responsáveis pela organização do seu trânsito. E aí compete o que ao município? Planejar, operar e fiscalizar a circulação, estacionamento e a parada de veículos nas vias urbanas, né, gente? Lembrando que agora em 2023, atualização de lei, várias competências passaram a ser para o município, né? Agora tem muitas competências do município que o município pode aí operar também e planejar e fazer essa fiscalização quanto à questão. Exemplo, professor, exemplo da CNH, no documento, débito de licenciamento, o condutor que anda sem a CNH, que anda com a CNH vencida, né? O que não possui, e várias outras obrigações hoje aí que traz o Código de Trânsito Brasileiro para a questão do município. Então, as competências das entidades executivas de trânsito dos municípios são os departamentos de trânsito, entre outras obrigações, eles têm muitas obrigações, é planejar, operar e fiscalizar a circulação, estacionamento e a parada de veículos nas vias urbanas, né, gente? Então, muita atenção para o que pede as questões sobre legislação de trânsito, e aí você, no dia da sua prova, vai realmente tirar aí uma nota excelente se ficar com a gente aqui no canal. Lembrando que o canal tem todo o material aí já para você, para que você, resumido, para que você entenda e faça uma prova aí das melhores, né, gente? Então, sexta questão, trazendo aí, quando a gente traz falando qual a atitude do condutor defensivo, né, gente? E aí, direção defensiva, trazendo aqui para você a direção defensiva, qual a atitude do condutor defensivo ele deve ter quando o sinal luminoso, né, o semáforo, abrir, né? A gente traz aí quando abre o sinal vermelho para o seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia. Veja como é fácil, pessoal, entender trânsito. O que é que um condutor ele deve fazer quando abrir o sinal para ele? Ele deve acelerar o veículo e passar por cima das pessoas? Claro que não, né, gente? Ele vai aguardar que concluam a travessia. Professor, é só isso no dia da minha prova? Exatamente, gente. A questão é só essa, exatamente isso e nada mais. Então é importante que você, para que você domine a direção defensiva, domine o Código de Trânsito Brasileiro, basta que você tenha foco, claro, mas que você observe, e apenas com uma análise, se você parar e pensar um pouco, você vai conseguir responder qualquer questão sobre legislação de trânsito, direção defensiva. Basta apenas que você tenha atenção, né, gente? Então, quando o sinal luminoso abrir e ainda estiver pedestres fazendo aquela travessia, você não vai acelerar nem buzinar, que a gente viu que é infração de trânsito. Você vai aguardar que eles concluam a travessia. Esse é o que faz aí o condutor defensivo, né?
Trazendo aí o nosso item sétimo, na sétima, quais as exigências para conduzir um veículo de transporte de escolar? Gente, transporte de escolar muito importante, né? Que conduz aí os alunos, né? Para as escolas das suas regiões, aí nos municípios e aí universidades, né? O que é que deve ter esse motorista? Muita responsabilidade, claro, mas ter uma idade mínima de 21 anos. Então, se eu sou habilitado e tenho apenas 20 anos de idade, eu não posso, claro, conduzir um transporte escolar. Então, tenho que ser habilitado na categoria D, é obrigatório ter a categoria D e ter realizado os curso especializado de transporte escolar, de condutores de escolar, né, gente? Então, as exigências, algumas das exigências são essas, né? Ainda aqui ter no mínimo as principais, ter no mínimo a idade mínima de 21 anos, ter 21 anos, ser habilitado na categoria D e ter realizado curso especializado. É como vai vir na sua prova do Detran, né? Então, levando você ao sucesso rumo à sua aprovação, o canal Trânsito Fácil Online traz um rol de questões, apenas questões que vem aí a cair no dia da sua prova, que despencam na prova, que são essas questões que eu trago para vocês de forma resumida, de forma que vocês entendam. Claro que lá vai vir alternativa A, B, C e D, mas você vai com certeza já dominar o assunto. Qual a velocidade máxima permitida em que o condutor deve trafegar com automóvel, né, gente, em via arterial não sinalizada? Gente, as vias, elas são classificadas, né, quanto às vias urbanas. A gente tem vias urbanas e vias rurais. Quais são as vias urbanas? Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. A via arterial, gente, então se ela não for sinalizada, a velocidade máxima, né, que é o que ele pede aí, a velocidade máxima, muita atenção nesse pedido de velocidade máxima e mínima, para que vocês não percam aí uma questão. A velocidade máxima para essas vias é 60 km por hora, né, gente? A gente traz aí via arterial 60 km por hora. A velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla. Veja que eu trago agora de pista dupla. Se fosse pista simples, gente, seria 100 km por hora. A pista dupla, 110 km por hora. Mas prestem atenção na questão, né? A velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla, nas quais não exista sinalização regulamentadora. Por que isso, professor? Porque às vezes a via é de uma rodovia de pista dupla, mas lá vai ter especificando que é 90 km por hora, que é 100 km por hora, que é 80 km por hora, e é uma rodovia de pista dupla. Professor, o que são rodovia? Rodovia é a via rural pavimentada. Então, rodovias e estradas. O que é a rodovia? Rodovia é a via rural, claro, pavimentada, aquela que tem o asfalto, né, gente? E a estrada é a via rural não pavimentada, ou seja, a estrada carroçável, que muita gente chama, né? Então, gente, a velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla, nas quais não existe a sinalização, como eu já expliquei, regulamentadora, para automóveis, caminhonetas e motocicletas, é de 110 km por hora. Gravem esse nome: automóveis, caminhonetas e motocicletas. Caminhonetas. Por quê, gente? Porque é o que vai perguntar para você na sua prova. Por isso que eu trago de forma aí grifado para que você entenda. Então, nessa rodovia de pista dupla, a velocidade é 110 para automóveis, caminhonetas e motocicletas, para esses veículos. Professor, e para os demais veículos? Para os demais veículos, gente, 90 km por hora, certo? Trazendo aí os demais veículos. E aí eu trago uma tabela de classificação de vias para que você entenda. Aqui temos a via do tipo de via urbana, as vias urbanas e a via rural, né, gente? E aí, de forma resumida para você. Tipo de via: via urbana, as que eu falei para você, as vias urbanas, via de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras, vias locais. Professor,
É importante, Moraes, que eu saiba sobre essa tabela, gente. Isso daqui tem no mínimo 4, 5 questões na prova de vocês falando sobre essa tabela. Então, importantíssimo que vocês tenham essa tabela, realmente que vocês saibam dessa tabela, porque aqui é onde vocês vão ganhar questões na prova. Lembrando que vocês têm aí que acertar 70% da prova de vocês. Então, isso, uma questão te deixa dentro ou fora da tua prova, né, gente? Então, veja só. Vias de trânsito rápido, 80 km por hora, a velocidade máxima onde não tenha sinalização regulamentadora, onde não possua sinalização regulamentadora. Muita atenção para isso. Vias arteriais, 60 km por hora, né? Aí onde não houver sinalização regulamentadora. As vias coletoras, 40 km por hora, e as vias locais, 30 km por hora. Professor, onde é que tem essas vias locais? Universidades, supermercados, aquela ruazinha sem saída, uma rua lá, aquelas ruas onde muitas pessoas, aquela rua que não tem ali um acesso muito movimentado, é uma via local, né? Então, vamos ter as vias urbanas aqui, via de perguntar qual tipo de via, quais são as vias urbanas, via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local, e aqui as suas velocidades. Gente, a via rural, ela traz as rodovias de pista dupla e as rodovias de pista simples e as estradas, né, pessoal? Então, muito importante essa tabela, porque nas rodovias de pista dupla, a velocidade vai ser 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, né, gente? Entendam como vem resumido. 90 km por hora para os demais veículos. Na rodovia de pista simples, né? Veja que aqui já mudou, aqui é dupla, aqui é simples. 100 km por hora para automóveis, mesma coisa, caminhonetas e motocicletas, 100 km por hora. 90 para os demais veículos. Ou seja, tirando automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km por hora para os demais veículos. Tanto é 90 km na pista dupla, como 90 km por hora na rodovia de pista simples. Dá um exemplo, professor. Vamos lá, gente. Um ônibus, né? O ônibus, o micro-ônibus, ele vai andar aqui a 90 km por hora. Nas estradas, que é uma via rural também, velocidade máxima onde não há regulamentação aqui, 60 km por hora, né, gente? Essa é a velocidade máxima. Todas essas velocidades eu vou andar aqui, a mínima é a metade, ou seja, na via de trânsito rápido seria 40, na via arterial 60 km por hora máxima, a mínima é 30, é a metade, né, gente? Então, classificação de vias, muito importante essa tabela para vocês. Dessa aula é uma das mais importantes, essa tabela que você aí realmente aprenda, né, para a sua prova do Detran, CNH, para o concurso público, para tudo. O Trânsito Fácil Online, ele traz essa facilidade para que você entenda de forma resumida realmente o material aí de qualidade, né, gente? Então, veja só. Fechando aqui a nossa 10ª questão, a velocidade máxima permitida em que o condutor deve trafegar com o automóvel em via de trânsito rápido, não sinalizada, né? Claro, como eu mencionei, é de 80 km por hora, né, gente? Veja só. O que é que vai mudar nessa questão? O exemplo dessa questão 10. O que vai mudar, gente, aqui é as alternativas, que ela vai vir aqui A, B, C e D. Entendeu? Aqui vai vir o A, vai vir o B, vai vir o C, o D e o E. E a resposta vai ser 80 km por hora, onde quer que ele esteja. Qualquer uma dessas questões é o exemplo da questão 9. A velocidade máxima permitida em rodovias e pista dupla nas quais não exista sinalização, essa vai ser a pergunta. Regulamentadora para automóveis, como tem na tabela, caminhonetas e motocicletas é de... Aí vai vir letra A, 50 km por hora, letra B, 60 km por hora, letra C, 110 km por hora, letra D, 70 km por hora, um exemplo, entendeu? E aí, pessoal, é dessa forma que vai vir para vocês as questões. E aqui eu trouxe apenas as respostas para que realmente você, quando ver, já vai direto aí na sua resposta lá no dia da sua prova. Muito importante essa aula para você entenda. Volta o vídeo, pausa,
Dá uma olhada. Gente, é um prazer estar fazendo esse trabalho para vocês. Peço que quem gostou aí, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal para que a gente possa manter aí a nossa plataforma sempre melhorando cada vez mais para vocês. Mas para que isso aconteça, eu preciso que vocês dêem essa moral para a gente aí e se inscreva aí no nosso canal, compartilhe o nosso canal, porque a gente vai estar aqui fazendo o melhor possível para levar até você um material de qualidade. Tem o seu sonho? Então não desista, né? O segredo, gente, é sempre tentar mais uma vez. Não é difícil, basta que você acredite. Então, já tentou uma vez, não deu certo, já tentou outras vezes, não deu certo, mas muitas vezes falta apenas mais uma tentativa também para você. Você que vai a primeira vez, se deu certo, tudo bem. Se não, não desista. O segredo do sucesso é sempre tentar mais uma vez. Uma boa sorte a todos. Obrigado aí pela atenção na aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Canal Trânsito Fácil Online, Professor Moraes. Valeu, galera!